Daí, pessoal, mais uma resolução. De um baralho de 28 cartas, 7 de cada naipe, Luiz recebe 5 cartas, 2 de ouros, uma de espadas, uma de copas e uma de paus. Ele mantém consigo as 2 cartas de ouros e troca as demais por 3 cartas escolhidas ao acaso dentre as 23 cartas que tinham ficado no baralho. A probabilidade de, ao final, Luiz conseguir 5 cartas de ouros é... Bom, então a história é mais ou menos assim. O baralho ao todo são 28 cartas. Sendo essas 28 cartas, 7 de cada naipe. Vou colocar aqui, ó. Tem 7 de cada naipe. Aí fecha as 28. 7 vezes 4, 28. E aí o Luiz recebe 5 cartas. Então aqui eu vou colocar as cartas que o Luiz recebe. 1, 2, 3, 4, 5. O Luiz recebe 2 cartas de ouros, recebe uma carta de copas e, aliás, uma de espadas. Deixa eu colocar aqui na ordem, fica bonitinho. Uma de espadas, uma de copas. Estou colocando nas cores dos naipes, né, para ficar interessante mais o exercício. Ouros, espadas, uma de copas e uma de paus. Ok. Aí o que acontece? Ele mantém consigo as 2 cartas de ouros, então ele segura na mão aqui, ó, essas 2 cartas de ouros. E essas outras 3 cartas, ele troca por cartas escolhidas ao acaso do que sobrou no baralho, que são 23. Inclusive, esse 23 ele poderia ter omitido no exercício e dito apenas dentre as demais cartas que sobraram. Então, se ele recebeu 5 cartas das 28, logicamente sobraram 23. Então, esse 23 poderia ser omitido. Mas ele disse, vai escolher as outras 3 dentre as 23 que haviam ficado no baralho. Então, aqui, ó, são as cartas que serão trocadas. E aí eu quero saber qual a chance de que o Luiz finalize o jogo, né, ou finalize esse procedimento com 5 cartas de ouros. Então, logicamente, para ele ficar com 5 cartas de ouros, o sorteio das 3 cartas, ou as 3 cartas que ele vai comprar a partir das 23, todas as 3 devem ser de ouros, que ele vai ficar com 5 de ouros. Bom, então, na realidade aqui, a probabilidade a ser medida é a probabilidade de escolher 3 dentre 23. Porque as outras 2 ele já tem garantido na mão. Então, essa é a ideia. Então, eu vou pensar assim, ó. Eu vou primeiro fazer análise da probabilidade de escolher 3 cartas quaisquer. Lembra que probabilidade se dá a probabilidade de um evento, se dá pela relação entre as situações favoráveis, o número de casos de situações favoráveis em relação ao total de casos. Então, vou pensar primeiro no total de casos. Quer dizer, escolher 3 dentre 23. Então, não importa se serão 3 de ouros, ou 2 de ouros e uma de paus, ou uma de copas e 2 de espadas, não importa, ou 3 de espadas, enfim. Escolher 3 dentre as 23. Então, é o total. Eu vou fixar, vou focar aqui, ó, no total. É escolher trios a partir de 23 cartas. Então, isso, combinações de 23 para a escolha de 3. Por que são combinações, professor? Bom, primeiro, eu tenho um número disponível, n, que é 23. E desse grupo de 23, vou escolher algumas. Vou escolher 3. Então, tipicamente, é o meu P.
P igual a 3. E aí o que acontece? Que a ordem do P não interessa. A ordem das P cartas escolhidas, né, a ordem das escolhidas, a ordem não interessa, porque ele não está ordenando as cartas de ouros, ele só quer ficar com cartas de ouros, não importa a ordem delas. Então essa é a ideia aqui, ó. A ordem não interessa. Então combinações. Combinações de 23 para escolher 13, isso é o total de possibilidades. Aplicando a fórmula, se eu acho um espaço aqui para colocar a fórmula para ti. Vou colocar aqui, ó, combinações de n elementos escolhidos em grupos de P ou escolhidos P a P. Eu tenho n fatorial sobre P fatorial e do lado a diferença entre n e P, n menos P fatorial. Então tá aí a fórmula que eu vou empregar. E empregando essa fórmula aqui no total, eu tenho em cima o n, 23 fatorial. Embaixo eu tenho fatorial do P, 3 fatorial. E do lado a diferença, 23 menos 3, 20. 20 fatorial. Já vou aqui executar a simplificação. Vou abrir esse 23 até o maior de baixo, que é o 20. 23 vezes 22 vezes 21 vezes o 20. Aí eu seguro no fatorial do 20. No denominador eu tenho 3 fatorial. Já vou abrir esse 3 aqui, ó. 3 vezes 2 vezes o 1. E aqui 20 fatorial. Cancelamento de 20 fatorial com 20 fatorial. Aqui eu posso executar uma simplificação. 3 com 21, que dá 7. E posso também simplificar aquele 22 por 2. 22 por 2, que vai dar 11. E aí, no numerador, eu fico com 23 vezes o 11 e vezes o 7. Eu não vou nem operar isso por enquanto, porque como se trata de probabilidade, eu tenho que calcular agora o f, né, o t eu já calculei, ó, é 23 vezes 11 vezes 7, até já posso colocar aqui, ó, 23 vezes 11 e vezes 7. E agora eu vou calcular o f, que são os casos favoráveis, ou seja, escolher 3 cartas que sejam, coincidentemente, todas de ouros. E eu não multipliquei porque aqui em cima pode me dar um número tal que eu vá simplificar, ou com 23, ou com 11, ou com 7. Então, como eu não sei o que eu vou encontrar, eu vou deixar assim, porque pode ser que isso facilite para mim mais adiante. Tá? Então, por enquanto, o total é 23 vezes 11 vezes 7. E agora, isso é o total, e eu vou para os casos favoráveis agora. O que são os casos favoráveis? É escolher 3 cartas de ouros. Mas vou escolher cartas de ouros dentre quantas? Bom, dentre as de ouros que estão lá no baralho ainda. Lembra que são 7 de cada naipe. Se o Luiz já tem 2 na mão, lá no baralho estão ainda 5 ouros disponíveis. Então eu quero escolher 3 cartas de ouros e elas virão dentre esse grupo de 5, já que eu tenho 5 cartas de ouros lá no baralho, porque são 7 ao todo e o Luiz tem 2 na mão. Então eu tenho que escolher 3 de um grupo de 5. 5 para escolher 3. Mesma historinha das combinações. 5 fatorial, que é o total. Aqui eu tenho 3 fatorial, que é o P. A diferença 5 menos 3, 2. 2 fatorial. Abro o 5 até o maior de baixo. 5 vezes 4 vezes o 3. Seguro no fatorial do 3. 3 fatorial, 2 fatorial. Cancelamento de 3 fatorial com 3 fatorial. Sobrou para mim ali em cima 5 vezes 4, 20. Divide por 2 fatorial. 2 fatorial é 2. 2 vezes 1. E 20 vezes 2 é o 10.
Então, o meu número de casos favoráveis é 10. Então, aqui em cima é 10. E aí, aquela estratégia de eu esperar que houvesse alguma simplificação do de cima com o de baixo não aconteceu, né? O 10 não simplifica com ninguém aqui embaixo, até porque são 3 números primos, né? Somente se lá em cima fosse um múltiplo de algum deles, que não foi o caso. Então, a resposta, eu vou manter esse 10, numerador. E aí, a única que tem o 10 em cima é a C, então eu estou já inclinado a marcar essa letra C. E embaixo eu vou para o produto, 23 vezes 11 vezes 7. 11 vezes 7, 77. Eu venho para cá e já faço assim, então, 77 vezes o 23, que vai ser o meu denominador. 3 vezes 7, 21, me vai 2. 3 vezes 7, 21 e 2, 23. 2 vezes 7, 14, me vai 1. 2 vezes 14 e 1, 15. Aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 7, 2 mais 5, 7, aqui eu tenho 1. Realmente fechou, né? Denominador 1771. Então, letra C, 10 para 1771. Então, é isso. Uma questão bem interessante, bem bonita. Espero que vocês tenham aproveitado. Fica meu forte abraço e até a próxima.